social de formação, sou professora de gestão de políticas públicas, atualmente na Universidade Federal da Paraíba, mas a professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina. Neste projeto, eu estou como consultora da Ingecorps para as decisões quanto à metodologia de participação nas oficinas e nas consultas públicas. Eu queria agradecer a presença, né, de todos e todas, desejar um encontro profícuo, né, no nosso debate hoje. Na minha listinha aqui, em seguida, eu tenho a Adriana. Adriana, você gostaria de se apresentar, se você tiver acesso ao microfone, por gentileza? Pois não, Adriana? Acho que você ligou o microfone, mas nós não estamos te ouvindo. Tá, nós vamos passar aqui, e aí, qualquer coisa, se você habilitar o microfone, a gente volta, tá bom? Alexandre. Não, desculpa, Alexander. Nós também não estamos te ouvindo, Alexandre. Bom, sigamos. Se a Ana Júlia pudesse apresentar. Bom dia, me ouvem? Sim. Ai, que susto, estava achando que o problema era do sistema já. Meu computador está com um probleminha aqui, mas eu acho que eu vou conseguir falar com vocês. Meu nome é Ana Júlia, eu sou estagiária da GEPlano, do IGAM, Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos, e vou acompanhar aqui a reunião com vocês. Muitíssimo obrigada, Ana Júlia. Bem-vinda. Ana Lúcia. Obrigada. Ana Lúcia, seu microfone está desligado. Se você puder falar, senão não tem problema. Bom dia. Agora está me ouvindo, né? Bom dia. Prazer estar com vocês novamente, né? Juntos aí para discutir assunto importante, né? Obrigada, viu? Muito obrigada, Ana Lúcia. André Bonacim, por gentileza. Bom dia, sou consultor da agência Peixe Vivo, tenho acompanhado aí os trabalhos executados pela Ingecorps. Obrigada. Bom dia, Cleandson. É assim mesmo que pronuncia? Se você tiver acesso ao microfone, por favor. Bom dia, é isso mesmo, meu nome é Cleandson, eu sou consultor ambiental, sou biólogo e tenho interesse em estar por dentro, né, das discussões, temas tão importantes. E vou acompanhar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Denner, por gentileza. O microfone está desligado, Denner, se você puder. Ligou. Acho que algum problema com o microfone dele. Tá certo. Vamos passar, daqui a pouco a gente volta, quem sabe ajuste aí o problema do som, né? Flora nos apoia aqui, né? Compõe a equipe da Ingecorps, se você puder se organizar, se apresentar, Flora, por gentileza. Bom dia a todos, eu sou da equipe de execução dos trabalhos aqui da Ingecorps. Prazer. Obrigada, Flora. Um grande apoio para nós, né? É uma juventude que chega com tudo aqui, que bom.
A Jaqueline, por favor, Jaqueline. Olá, bom dia a todos. Sou Jaqueline Fonseca, coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo e sou a gestora do contrato aí, acompanhando os trabalhos da Ingecorps. Muito obrigada, Jaqueline. Leonardo. Bom dia a todos, Leonardo Mitre, né? Então já nos conhecemos de outros eventos aí também, né? Sou da equipe da Ingecorps aí, acompanhando o desenvolvimento aí dos estudos, né? Do trabalho. Leonardo, por dentro. Letícia. Bom dia, pessoal. Eu sou da Copasa, analista de meio ambiente, e estou acompanhando esse trabalho para possíveis também melhorias e até mesmo alterações, se eu puder contribuir. E um prazer estar aqui. Obrigada, Letícia. O prazer é nosso. Que bom que você está aqui. Roberto, Carlos. O Roberto eu vou deixar por último, porque depois a gente já abre com a sua fala, tá bom? Então, me desculpa, eu vou deixar você por último. Sem problema. Gentileza. Né? O microfone está desligado, se você estiver tentando falar. Acho que não, está desligado, acho que é um problema. Bom, e por fim aqui na minha lista o Túlio. Por gentileza, Túlio, se você pudesse apresentar. Acho que também é problema de microfone, mas não tem problema não. Durante, né, esse nosso encontro, essa nossa consulta, todos os que forem falar e que porventura não se apresentaram, a gente pede esse... Eu apresento os dois, né? Que aí já o Túlio é da FIENC, né? Acho que ele até escreveu aí, e o Ronan é do IGAN, né? Então, acho que os dois já até escreveram aqui, mas como eu já conheço, né? Então já poderia. Bom dia, Túlio e Ronan aí, que não puderam falar, né? Então. Bom dia, gente. Bom dia a O todos. Alan acabou de chegar também, né? Então. Olá. Alexandre, estão me ouvindo? Brincando. Baixinho, mas estamos. Alexander, estão ouvindo? Alô? Sim, bem baixinho. Alexander? Isso? Isso. Te ouvimos, Alexander. Bom dia. Eu sou membro titular do CBH, de Três Marias, represento a SEMAD. Muito bem-vindo. Bom, gente, acho que nós poderíamos, então, né, dar início à nossa consulta pública desta manhã, e acho que nós queríamos, né, dizer da importância deste evento. Nós estamos na consulta pública, que corresponde à fase do programa de efetivação, e nesta manhã especialmente para a Bacia do Entorno de Três Marias. Esta aqui é a última etapa deste grande processo participativo que marcou a elaboração da proposta de enquadramento dos corpos de águas superficiais e o estudo para o planejamento de enquadramento das águas subterrâneas no âmbito da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Especialmente nós estamos trabalhando aqui no trecho alto do São Francisco, pelo ato convocatório 26 de 2020. Nós passamos 2021, adentramos 2022, num importante empenho para que possamos dialogar, né, esses espaços de consulta pública, em todo o processo de elaboração, contou muito com as organizações governamentais e também as organizações não governamentais, com representações da sociedade civil organizada. Nós observamos um empenho muito grande dos gestores desse contrato para que, em cada momento, a sociedade civil pudesse ser ouvida,
a cada passo. Então, nós passamos pelo diagnóstico, passamos pelo prognóstico, pelas alternativas de enquadramento, e aí, nesta manhã, não é? Neste momento, nós vamos tratar do programa de efetivação do enquadramento. O que nós vamos tratar aqui, em especial pela apresentação do Mitre, do Leonardo Mitre, compõe um relatório que consta de 123 páginas, que está disponível no ambiente virtual criado especialmente para divulgar esses trabalhos. Nós vamos colocá-lo aqui no chat já, para que vocês, caso não tenham tido acesso ainda, possam vir a ter. Vale dizer que para este processo, para este momento, foram disparados aproximadamente 600 convites, além, claro, das divulgações nas mídias sociais, e que isso é importante porque estão aqui as pessoas que demonstram um compromisso mesmo, né, com o futuro da bacia. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer a presença de todos e todas. Nós vamos abrir aqui, então, esta nossa manhã, essa nossa consulta, pedindo para que o Roberto Carlos, que é o presidente do Comitê da Bacia do Entorno das Três Marias, faça aqui as suas boas-vindas, o seu pronunciamento. Por gentileza, Roberto Carlos, fique à vontade. Obrigado, Maria Luísa. Quero mais uma vez dar bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos à nossa última etapa, né? Depois de um trabalho bem feito e que nós caminhamos juntos aí. Entendo que esse trabalho vai fortalecer muito o comitê, o SF4 aqui, Comitê do Entorno da Represa de Três Marias. É necessário que a gente tenha, né, nesse documento que vai ser publicado agora, o relatório do Mitre, né, de 123 páginas, a gente possa conhecê-lo profundamente, né? Não precisa lê-lo todo de um dia para o outro, mas lendo aos poucos e conhecê-lo, para que possamos, dentro do comitê, fazer a defesa daquelas necessidades do comitê e dos corpos d'água que estão no entorno da nossa bacia. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje concluindo mais uma etapa desse trabalho. Até agora, tudo que chegou para a gente de produto desse trabalho, a gente tem aí que parabenizar a equipe, né? Desde a Jaqueline, que conduz o projeto de gestão, né? Que faz a gestão do contrato, né? E que controla esses produtos, se está entregue conforme o contrato, né? A Maria Luísa, o Leonardo, porque o trabalho foi muito bem feito, tecnicamente falando, e a gente está muito satisfeito com o resultado. E eu espero que nós agora, aqui principalmente do comitê, junto com os órgãos, né, de governo, possamos realmente tratar a bacia, né, as bacias do nosso entorno, de acordo com esse trabalho que foi feito, que é enquadramento. E acho que é de fundamental importância. O comitê agora passa por um processo de trabalho para conduzir o processo de cobrança, né, dessa bacia, e acho que esse trabalho de vocês vai ser de fundamental importância para a gente definir a forma de gestão desse trabalho que nós estamos iniciando agora. Então, quero desejar a todos muito boas-vindas, agradecer desde já pelo papel de cada um, e que foi de fundamental importância para que a gente chegasse aqui hoje, nessa fase final, com essa audiência. Então, muito obrigado, fiquem todos muito à vontade, eu estou aqui, tá? Vocês vão ver eu conversando aqui, gesticulando, é porque, além de estar na audiência, acaba que você despacha, porque o pessoal às vezes chega, né, e a gente não tem condição de falar que está em reunião. Mas agradeço muito e quero, assim, desejar que todos nós possamos aproveitar e usufruir muito bem desse trabalho que está sendo concluído hoje. Bom dia a todos. Muito obrigada, nós é que agradecemos a sua presença, a sua confiança, né, o seu empenho, e eu gostaria então de pedir para que o Alain Mota pudesse fazer uso da palavra, fazer a sua saudação inicial. O Alain representa aqui o IGAM e é gerente de planejamento de recursos hídricos deste órgão. Por favor, Alain, bem-vindo, fique à vontade.
Obrigado, Maria Luísa. Bom dia para todos. Estamos aqui começando a última etapa, né? A última etapa importantíssima de definição das ações que realmente vão ser executadas na bacia para se alcançar todo esse trabalho que nós fizemos com o diagnóstico, com o prognóstico, as alternativas de enquadramento. E agora, sabendo qual enquadramento nós esperamos para essa bacia, nós precisamos definir as ações que vão ser desempenhadas. Assim como o Roberto Carlos já disse, foi um trabalho muito bem feito, muito bem discutido tecnicamente, discutido junto ao comitê, a população da bacia, e agora a gente precisa desse reforço de vocês, de conhecer qual é o planejamento, saber o que realmente é possível executar, qual é o recurso que nós temos ao longo dos 20 anos de implementação desse enquadramento, que ele realmente tem as metas intermediárias e finais reais e possíveis de serem executadas. Vou estar acompanhando aqui junto com vocês, vou passar para o computador, estou no celular, mas em nome do nosso diretor-geral do IGAM, o Marcelo da Fonseca, gostaria de desejar uma ótima consulta pública e que seja muito produtivo. Obrigado, Maria Luísa. Muitíssimo obrigada, Alain. Vamos registrar aqui que você esteve presente em todo o processo, apoiando todo o processo. Muitíssimo obrigada. E, por fim, quero chamar aqui a Jaqueline Evangelista. A Jaqueline representa a agência Peixe Vivo, e mais do que todos nós, né, esteve muito empenhada mesmo, em cada momento, e, sobretudo, nesta discussão, nesse empenho do processo participativo. Jaqueline, a palavra é sua, muito bem-vinda. Obrigada, Maria Luísa. Um bom dia a todos novamente. Queria agradecer, primeiramente, a participação de todos, a disponibilidade, de todos que estão aqui presentes conosco, que entendem a importância desse momento para a bacia. Agradecer aí também as palavras do Roberto Carlos, do Alain. A gente fica feliz que vocês estão percebendo que o trabalho está sendo feito com seriedade, Realmente estamos aí desde março do ano passado, seguindo com as atividades do contrato e caminhando agora já para a fase final. Hoje eu também gostaria de falar em nome do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que hoje, infelizmente, a gente não está com representantes deles aqui participando dessa consulta pública, mas lembrando que esse é um trabalho que foi financiado pelo Comitê Federal, que entende a importância aí do instrumento de enquadramento, estamos começando das bacias de montante, e a ideia é seguir com a proposta de enquadramento para todas as bacias afluentes, de montante para jusante aí em relação à calha do Rio São Francisco. Como foi falado, a gente hoje vão ser apresentadas as ações necessárias, para atingir as alternativas de enquadramento que foram propostas nas etapas anteriores. E eu só reforço mesmo a importância da participação de todos aqui presentes, contribuindo aí com o olhar da bacia, nessa etapa final do trabalho. Lembrando que, posteriormente, a gente segue para, a ideia é que o comitê, ele aprove, a proposta de enquadramento em plenária para que isso possa ser encaminhado aí para o Conselho de Recursos Hídricos, para que a bacia aí do entorno de Três Marias tenha essa proposta de enquadramento aprovada e em vigor. Então, agradeço mesmo a participação de todos, o empenho, e ficamos aí à disposição também em nome da Agência Peixe Vivo, e hoje aqui também, falando como representando aqui também o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Muito obrigada a todos, que a gente tenha aí uma ótima consulta pública. Muito obrigada, Jaqueline. Bom, obrigada a todos e todas que compuseram aí essa nossa mesa de abertura. Nós vamos agora fazer aqui o combinado do nosso dia, da nossa manhã. Inicialmente, vamos ter a exposição, de sucinta, porque o relatório é denso e é complexo, mas com certeza muito clara, pelo Leonardo Mitre. Depois da exposição dele, que costuma demorar aí de 45 minutos, Leonardo, uns 50, nós vamos abrir a palavra
para que todos que estão aqui possam se manifestar, opinar, ainda há tempo de opinar. Então, sem mais, né, demoras, eu gostaria de apresentar aqui o Leonardo. Ele é engenheiro civil, mestre e doutor em recursos hídricos, tem experiência na área de hidrologia e gerenciamento de recursos hídricos por mais de 2 décadas. Ele já trabalhou, né, tanto em instituições governamentais como não governamentais, já fez diversas consultorias e agora compõe a equipe da INGECORPS, nesse projeto em especial, nessa coordenação técnica para elaboração desde o início do processo. Então, Leonardo, muitíssimo obrigada, a palavra é sua. Bom dia a todos, né, mais uma vez, né, e bom a gente estar de volta aqui, né, apesar de virtual ainda, né, vamos ver se a gente até tem conversado com a Jaqueline, né, se alguma mais para frente a gente participa aí presencial também, vamos ver se a Covid volta a melhorar, né, começa toda hora a ter altos e baixos, né, agora estamos em mais um momento aí, tem bastante gente voltando a ter, mas pelo menos de uma forma mais tranquila, né, os que eu tenho visto agora, graças a Deus, de uma forma mais tranquila, né, então, aí até justificando também, né, Jaqueline comentou sobre o Comitê do São Francisco, né? O Maciel, ele iria até participar da abertura pelo comitê, né? Tinha conversado e ele está sem sinal agora de manhã. Então ele tinha até comentado ontem comigo, mandei algumas mensagens para ele e não está chegando, né? Então deve ter tido algum problema de sinal realmente agora pela manhã, né? Mas e aí já seguindo direto para a apresentação, né? Então já só me confirme, por favor, se está compartilhado. Sim, então sim, Leonardo. Então... Pode estar em modo apresentação. Isso, aí agora eu vou colocar só. Agora foi, né, para o modo apresentação. Sim. Beleza. Bom, então estamos aqui na consulta pública, né, da última etapa, né, de trabalho, né, obviamente do trabalho, como eu vou colocar mais à frente, né, a gente ainda tem mais uma etapa em termos de relatórios, né, que é o relatório final que consolida todos os resultados, né, então o relatório, esse é o relatório para levar debaixo do braço depois, né, usualmente a gente tem tido como meio digital, né? Mas é o relatório que a gente leva para frente para ver todos os resultados do trabalho, né? Então é o que a gente ainda vai ter depois, né? E alguns slides iniciais, né? Eu gosto sempre de ir enfatizando algumas questões do enquadramento, né? Que é um dos é um instrumento, para mim, é um instrumento mais complexo de entendimento, né? Dentre os instrumentos aí de gestão de recursos hídricos, né? Porque ele tem o objetivo, né, de assegurar a qualidade compatível com os usos, né? Então, ou seja, o objetivo dele, né, e aí focando os gastos, né, em termos de gestão, em termos de ações estruturais, né, em termos de ações executadas pelo comitê, né? Então ele foca os gastos, né, os custos, né, em cursos d'água que precisam efetivamente da melhor condição de qualidade para atender seus usos, né? Então ele é um instrumento que precisa efetivamente define os usos da água e a partir desses usos a gente tem a qualidade que deve ser atendida, né? Então aí esse slide também repetido de outras apresentações, mas para ir enfatizando, né, basicamente a qualidade da água que a gente tem que ter num curso d'água, ela é função do uso que você vai fazer, né? Então, se a gente tem uma água para irrigar hortaliça, né, obviamente que a gente precisa de uma melhor qualidade dessa água, né, ainda mais hortaliça que a gente come crua, né, a gente precisa de uma melhor qualidade dessa água de irrigação do que uma água de um curso d'água que vai só receber efluente, né? Então, ou seja, você tem trechos de cursos d'água, né, que são específicos para receber efluentes e trechos de cursos d'água, né? Ou seja, os efluentes existem, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Eles existem e têm que ser lançados, né? Então a gente tem trechos de cursos d'água que são para receber os efluentes,
né? E a gente tem trechos de cursos d'água que são feitas captações para consumo humano, captações também para consumo humano, mas com tratamento mais complexo, né? Um tratamento convencional, né? Então, e tem cursos d'água que são só para aproveitamento, ou trechos de cursos d'água que são só para aproveitamento hidrelétrico, né? Então, você não demanda uma grande qualidade da água, né? Numa usina, né? Você não precisa de grande qualidade nesse trecho de curso d'água, né? Basicamente, o que ele precisa é de ter a água, né? Mas não importa bastante a qualidade, né? E essa definição dessas classes para cada um dos usos, né? Ela já tem os normativos aí, nacional e estadual, né? Então, a gente tem a CONAMA e a deliberação dos conselhos estaduais, né, de política ambiental e de recursos hídricos, né, e define 5 classes, né? Então, desde a especial até as classes 1, 2, 3 e 4, né? E cada uma dessas classes aí é definida pelos usos que são feitos da água, né? Então, obviamente, um curso d'água para preservação, né, ele tem uma melhor qualidade do que um curso d'água que é usado só para navegação, né? Então, se é só para navegação, você não tem nem contato com a água, né? Então, você acaba não tendo grande, ou harmonia paisagística, né, que é um nome dado para um curso d'água que a gente usa para contemplação, né? Basicamente para ver a água, não precisa de grande qualidade, né? Então, por isso as diferenças aí em termos de usos. Em relação ao estudo que a gente está fazendo, também mais um mapinha ou mais uma figura repetida, né? Mas para a gente ter na cabeça que o estudo está sendo feito então para as 3 bacias, né? 3 circunscrições hidrográficas, né? Do SF2, SF3 e SF4, né? Então, nesse momento, a gente está discutindo o SF4, né? Que é o entorno da represa de Três Marias, né? A gente já teve ontem a discussão do Paraopeba e vamos ter hoje de tarde, né? Quem quiser participar também, da Bacia do Rio Pará, né? Às 14 horas. Em termos de produtos, né? A gente já teve, né, 3 produtos iniciais, né? O 1, 2 e 3, né? Que foram produtos desenvolvidos para águas superficiais e subterrâneas em conjunto, né? Eles foram integrados, né? Um plano de trabalho, um diagnóstico e um prognóstico, e a partir de então a gente separou, né? Com produtos mais específicos para águas superficiais e subterrâneas, né? Em função da disponibilidade de informações, né? No caso de águas subterrâneas, a gente teve uma proposta conceitual, né, do programa de monitoramento e um relatório final que está em elaboração para conclusão nos próximos dias, né, que é o de planejamento para o enquadramento, né? Então ele entra um programa de monitoramento, mais o planejamento propriamente dito para o enquadramento dessas águas subterrâneas no futuro, né? E a gente tem então um produto já concluído também, né, de águas superficiais, que foi o discutido na última etapa de eventos com vocês, que foi a audiência pública, né? Esse produto a gente discutiu a proposição de metas relativas a alternativas de enquadramento, né? Então esse foi o anterior. E esse que a gente está, né, é o 5º produto relacionado ao enquadramento, né? Então, o programa de efetivação do enquadramento. Ele conclui, né, como eu disse antes, com um produto final, que basicamente é o relatório, né, que eu brinco, é o relatório para levar debaixo do braço, né, o relatório para seguir para frente, né, para virar uma agenda, né, do comitê, da bacia, né? Então, é o relatório consolidado, né, esse relatório final que consolida todos os resultados, né? Ele não copia, mas ele apresenta os principais resultados de cada etapa, né? Ele já está sendo elaborado, dado que, vamos dizer, uma boa parte dele, né, já está pronta, basta essa última parte, né, que é o que nós estamos em discussão hoje com vocês, né? Todos os relatórios, né, como já comentado antes, eles já estão disponíveis na internet, né, há alguns dias, né? Então, esse link, né, que eu até peço a minha colega Flora, né, para colocar o link aí no chat para facilitar para vocês, né? Mas todos os relatórios ficam na internet, né? E aí a gente entra no programa de efetivação do enquadramento, que é o motivo desse relatório, né? Ou desse momento, né? Então a gente tem
um documento, que foi esse documento já comentado antes, né, que está na internet, né, ele tem um embasamento legal dessa etapa, apresenta então o que deve constar dessa etapa, né, as metas que vieram da etapa anterior, né, então ele traz um caminho, né, que é o que veio da etapa anterior, que são as metas, um plano de investimentos, aí é o resultado desse trabalho, e uma série de recomendações e propostas ou subsídios técnicos, né, tanto para os órgãos gestores, quanto de ações de mobilização, quanto para os agentes públicos e privados, né, os poderes públicos, para adequação de planos, programas e projetos, né, eu costumo falar que a gente é bom em planejar, né, mas a gente não é tão bom em implementar, né, então nós temos que passar, a gente planeja demais, né, mas temos que passar até para o momento de implementar, né, e para isso entra aí o acompanhamento propriamente dito, né? Então, aí essa consulta pública, né? Esse não consta ainda, consta o capítulo, mas não tem texto ainda, porque vem pós a realização dessa consulta, né? Considerações e referências, né? Então, a gente entra nesse embasamento legal, que a gente tem 2 atos legais específicos sobre enquadramento, né? Um nacional, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 91, e um estadual, que é uma deliberação normativa do COPAN e do SER, né, que foi aprovado em 2017. Né? Então, basicamente, para essa etapa, né, então, a gente tem textos, né, montamos esse quadrinho aqui, comparando os textos, né, a gente tem vários textos de alguns itens que são bastante semelhantes entre o nacional e o estadual, né, com algumas diferenças de textos, né, até em função do tempo, aí 9 anos depois, né, então o estadual adequou algumas coisas, né, melhorou algumas coisas no estado, ou detalhou um pouco mais, né, e alguns itens que não constam na federal, como itens específicos, mas constam no caput do artigo. Né? Então, não significa que isso não consta na federal, mas o levantamento de custos, estimativa de recursos, isso tudo consta do item do caput, né, do artigo. Né? E a gente seguiu o relatório exatamente essa linha com um capítulo, né, específico para cada uma dessas recomendações que a gente tem previstas. Né? E aí, metas do enquadramento, isso é o que veio da etapa anterior, né, das discussões que a gente teve da audiência pública, né, e das etapas anteriores de diagnóstico e prognóstico, né, então a gente tem, eu gosto sempre ou mostrar novamente, né, então a questão da divisão da bacia, que é a mesma do plano diretor de vocês, né, já aprovado em 2015, né, então a gente, por coerência, usou a mesma divisão de subbacias, né, então isso tudo está definido, e aí a gente definiu alguns critérios, e a partir desses critérios a gente propôs as alternativas de enquadramento, né, que foram discutidas e definidas, né, nas etapas anteriores, né, ou principalmente na última das etapas, né. Mas basicamente esses critérios, né, então a gente tem para os corpos d'água que têm lançamentos de efluentes, a gente fez a análise considerando tratamentos, né, então os tratamentos que já desses lançamentos de efluentes, tanto tem hoje quanto seriam interessantes ter, né, para os lançamentos futuros, né, para ver qual a classe que o curso d'água consegue receber, né, para os trechos de cursos d'água, né, que escolhem por unidades de conservação, de proteção integral, ou terras indígenas, né, a gente considerou classe especial ou classe 1, né, de acordo com o que é previsto na legislação, né, isso não tem como mudar, né, isso é questão legal, né, para os mananciais de abastecimento público, né, com tratamento de forma simplificada, né, a gente considerou a classe 1, né, também de acordo com a deliberação normativa, né, que prevê isso, e para o restante a gente fez uma análise de usos preponderantes mais restritivos. Né? Então, aí, ou seja, a gente seguiu aquele princípio que eu coloquei no início do trabalho, da apresentação, né, de definir os usos, identificar os usos de cada trecho, e a partir desses usos, aí sim fazer a proposta de classe de enquadramento. Né? Então, foi dessa forma. E aí a gente tem um quadrinho desse,
que aqui está cortado de forma proposital, né, porque ele ocupa algumas páginas no relatório, né, então não é objetivo de apresentar ele agora, né, já foi de etapas anteriores, né, basicamente para cada trecho dos rios principais que a gente modelou, né, a gente tem a definição dos usos preponderantes e mais restritivos, né, que os usos totais, qual o preponderante mais restritivo em termos de qualidade, e a partir dele, né, qual a classe de enquadramento foi proposta, né? Então, que a classe para 2041, qual a classe atualmente atendida, né, a condição de qualidade atual, né, 4, 3, né? Então a gente tem classes mais altas e as metas progressivas ou intermediárias e progressivas, né? Então, para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo, né? Ao longo dos próximos anos. Aí a gente tem a bacia mostrando, né? Cada subbacia, né? Com as metas propostas, né? Então a gente tem uma situação diferente aqui no caso do Rio Abaeté, que foi até uma discussão que foi feita na audiência pública, então resultado até da discussão na Câmara Técnica e na consulta pública da etapa anterior, né, que tem duas alternativas de enquadramento para o comitê definir, né? Então a gente tem aqui uma condição atual que veio da modelagem, né? E tem duas alternativas, né? Uma alternativa 1 e uma 2, em que o que muda basicamente é o trecho final do Abaeté, né? Que é ou como classe 2, então até para vocês entenderem as cores, né? Então a classe especial é esse azulzinho mais escuro, a classe 1 esse mais claro, o verde classe 2, o amarelo 3 e o vermelho 4, né? Então a única coisa que muda, né, entre as duas alternativas é esse trecho final, né, que foi discutida a possibilidade aí de peixes, né, que seguem para migração, né, para desova nesse trecho, né, que vem do São Francisco, né, e batem na barragem, né, de Três Marias e viram e vêm aqui para o Abaeté para a desova, né? Então, por isso essa condição aí nos estudos que a gente não viu nada que falasse que tem que ser classe 1 ou 2, né? Mas a gente deixou as duas alternativas para a deliberação do comitê, né? Então, a definição é do comitê, né? No borrachudo, então, da mesma forma, a gente tem a condição atual, né, dele, então a gente tem alguns trechos aqui na porção mais alta dele, né, como classe 4 ou 3, né, e depois ele já segue para 2, né, e a gente tem, então, as ações necessárias, né, posteriormente vou mostrar, para que ele chegue em classe 2 aí, que seria o que ele precisa para os usos, né, para atender os usos dele. A mesma coisa para o Indaiá, né? Então ele tem um trecho alto aqui que hoje atende a 3, né? Mas precisaria atender a 1 e depois 2, né? E o entorno da represa, né? Que a gente tem que pelos usos precisaria atender aí a classe 2, né? A gente está até analisando também o reservatório e o trecho, né? São informações que a gente vai apresentar mais à frente, né? A gente está analisando uns dados de monitoramento que estão chegando mais recentes aí para a gente também. Mas, em princípio, então, tudo aí com a proposta aí de classe 2, que são os usos atendidos aí, ou os usos necessários para esse trecho, né? E a gente passa para o plano de investimentos, né? Que aí é o resultado dessa etapa de monitoramento, né? Dessa etapa do enquadramento, né? Dos estudos do enquadramento, em que a gente desenvolveu ações propostas, né? Para todos os sistemas, para todos os municípios e sistemas, né? De tratamento que tem na bacia, né? Então, para cada município, né? O relatório apresenta avaliações e alternativas em termos de tratamento de efluentes, seja novas estações, ampliação de estações, né, com ou sem a remoção de fósforo e coliformes, de acordo com os problemas, né, lembrando a vocês, né, quem participou dos eventos anteriores, a gente avaliou 4 parâmetros que foram considerados os mais relevantes para a bacia, né, foi DBO, fósforo, nitrogênio e coliformes termotolerantes, né, foram os 4 parâmetros, né, então essa avaliação foi muito em função desses parâmetros,
né, as ações, então, de melhoria de sistemas existentes e sistemas individuais de tratamento, principalmente, né, fossas sépticas, filtros e sumidouros, né, para populações do meio rural, né? Então, essas foram as principais ações, né, que a gente considerou aí para os municípios, né? Tem ações também para outros usuários, para outros sistemas, mas para os municípios a gente apresentou de forma específica, né, uma avaliação da condição atual, né, que aí é uma síntese do diagnóstico, né, que aí já veio, né, com informações de população, o índice de coleta e tratamento atual, existência ou não de ETS, né, ou de sistemas, a apresentação das ações, dos custos envolvidos, né, e um mapa com a localização do município e a proposta aí para os cursos d'água com uma coloração diferente aí em função da classe, né? Então, isso tudo tem no relatório por município, cada município tem apresentado, o que facilita, né, para cada um para olhar depois e para se ver lá dentro, né? Então, ou seja, suas ações, né? Então, aqui eu vou apresentar 2 exemplos, né, só para vocês verem o que que tem, né, como que consta, né, no próprio relatório, né, e o que consta aqui no relatório em relação a cada município, né? Então, o exemplo de Abaeté, né, que não tem um tratamento de esgotos ainda, né? Então, mas tem uma ação proposta, né, de implantação de uma ET, né? Então, para atendimento a 100% da população, né, numa cena de 2041, né, que é em torno de 24 mil habitantes, né? Aí a vazão, o que que seria a tecnologia? Uma tecnologia possível desse tratamento, né? Isso é uma coisa que a gente sempre enfatiza nas reuniões, né, que é uma tecnologia possível, mas contanto que mantenha a remoção prevista, é possível implementar outras tecnologias, né, a implantação de sistemas individuais. Para cada sistema desse, a gente tem a quantidade e a estimativa de valores, né, ou seja, o que seriam os valores previstos aí para a implementação desses sistemas, né? Então, a gente tem, então, no caso de Abaeté, mostrando, então, o município, né, e a localização, as classes de enquadramento, né, e a localização do sistema novo, nesse caso, né, então, por isso a figurinha, né, uma ET nova, né, então, a localização dessa ET nova em relação ao enquadramento, né, e aí a mesma coisa para outro município, né? Peguei 2 municípios, São Gonçalo do Abaeté, né, que não possui tratamento de esgotos, né? Então, nesse caso, né, uma ação que é a implantação de uma ET também para atendimento a 100% da população, né? E nesse caso, um problema sério no Rio é de coliformes termotolerantes, né? Então, por isso, né, a gente propôs inclusive um sistema de desinfecção, né, para remoção de coliformes, né, que aí pode melhorar a questão de coliformes no próprio curso d'água, né, e a implementação também de sistemas individuais, né. Então, da mesma forma, né, o enquadramento, né, então a gente propõe a nova ET em São Gonçalo, né, e a localização dela, bem como os cursos d'água e a classe de enquadramento, né. Então, a gente sintetizou esse plano, né? Então, como eu disse, eu coloquei para 2 municípios ali, mas no relatório isso está para todos os municípios da bacia, né? Então, não vou apresentar aqui, senão a gente iria longe aqui na apresentação e acaba ficando maçante para todos, né? Mas como o relatório está disponível para comentários, né, aberto, então a gente sugere aí que cada um olhe o seu município e apresente comentários aí, né? E a gente dividiu esse plano, então, essa síntese, em ações de curto, médio e longo prazos, né? De uma forma que a gente entendeu como factível, né? Esses processos de planejamento, uma coisa que é, como eu disse antes, né? A gente tem que passar para a fase de implementação depois, né? E a gente tem que, nessa fase de implementação, a gente tem que, no planejamento, né? A gente tem que colocar de uma forma que seja viável, né? Ou seja, não adianta a gente propor algo com tudo sendo feito no curto prazo, que a gente sabe que não é viável executar,
né? Então, a gente propôs algumas ações no curto prazo, algumas no médio e algumas no longo. Como assim, né? Sistemas individuais, que são ações mais, vamos dizer, mais objetivas de execução, a gente colocou no curto prazo, né, para o meio rural, né? E no caso de ETs, tanto novas quanto a melhorar, né? O planejamento e o projeto a gente colocou no curto prazo, específica para aqueles municípios que já têm os planos municipais de saneamento básico, né? Então, ou seja, são sistemas aí que já estão mais avançados, né? Então, nesse caso, a gente colocou só o planejamento e o projeto até 2026, né? Então, é algo aí bastante factível de ser executado. E a implantação no médio prazo, né? Então, ou seja, a implantação desses sistemas seria no horizonte temporal aí até 2031, né? Então, a gente tem aí um período aí de hoje, né? Mais 9 anos aí para implantação, né? Tem um bom período aí para implantação desses municípios que têm plano municipal de saneamento básico. Para os que não têm, né? Então, seria o planejamento e projeto no médio prazo, né? E a implantação no longo prazo, né? Então, a gente dá um tempo maior para esses que ainda não têm plano municipal, né? Para que eles possam executar isso tudo aí no horizonte, a implementação ou implantação dessas ETs, né? No longo prazo aí até 2041. Né? E sintetizamos os custos. Aqui é uma parte, né? Então, como eu disse, esse também ocupa mais de uma página, né? Então, para cada município, né, a gente tem os custos estimados de ETs, os custos dos sistemas individuais, né, e o custo total de implantação, né, dos sistemas, né, e um cronograma desses custos e das ações entre curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente distribuiu custos, né, no curto prazo, no médio e no longo prazo, né? Então, a gente tem ações aí previstas para cada horizonte temporal. E aí a gente tem isso também espacializado, né, para facilitar a visualização, né? Então, a gente tem aí sistemas existentes para ampliação, sistemas novos, né, que são previstos, sistemas com remoção de fósforo e sistemas para desinfecção, né? Então, para cada município, né, é possível ver o que está sendo proposto e estimativa de custos, né? Então, aí os custos aí vão variando, né? Aí a gente tem os municípios com maiores custos previstos, né? E aqueles com menor custo previsto para suas ações, né? Ao longo aí de todo o horizonte temporal, né? A gente está falando aí de 20 anos, né? Então até 2041. E aí a gente passa para as recomendações, né? Ou seja, para que isso se torne realidade, não só isso, como as ações também para outros usuários, né? Então, e as outras ações que são propostas na bacia, né? A gente tem uma série de recomendações, né? Algumas aí para os órgãos gestores, né? De recursos hídricos e meio ambiente, né? Então, iniciar, né, no caso a gente começa com o instrumento outorga, né, iniciar o processo de outorga para lançamento de efluentes, né, a gente sabe que o IGAM iniciou esse processo para uma subbacia do Rio das Velhas, né, então é até dentro do São Francisco também, né, bacia do Ribeirão da Mata, né, mas não ampliou para o restante do estado, né, então na própria bacia em torno de Três Marias, né, não tem análise de outorga de lançamento de efluentes, né, então, ou seja, iniciar esse processo e seguir esse mesmo modelo que foi iniciado no Velhas, né, ou na subbacia do Ribeirão da Mata, né, e iniciar numa subbacia e ampliar para a bacia ao longo do tempo, né, usar a equação de mistura como metodologia, é uma metodologia já utilizada pela ANA há mais de 20 anos, né, então é uma metodologia tranquila de ser executada, né, de ser implementada, né, considerando o alto índice de comprometimento hídrico, né, então de algumas subbacias, né, como o caso do Abaeté e Indaiá, né, então desenvolver ações para otimização de usos, né, então a gente colocou algumas ações também que podem ser desenvolvidas para reduzir os usos até em compatibilidade com o plano de bacia, né, porque nesse sentido o plano de bacia tem muita coisa, né, prevê ações para isso também,
né? Por outro lado, tem um ponto positivo que tem algumas subbacias cujo índice de comprometimento é inclusive abaixo de 10% de Q710, né? Então, se ele é abaixo, significa que o inverso, né? Ou seja, até 90% da Q710 está passando na própria bacia, né? Então, ou seja, pode abrir uma discussão, né, sobre o incremento da vazão de diluição de efluentes, né? Então, às vezes, esse incremento, ao invés dos 50, né, pode subir para uns 70, para algum 80, né? Então, pode até subir essa vazão de diluição de efluentes, né, o que facilita as análises. No caso dos efluentes industriais e agrícolas, né, e de outros setores, né, usar a mesma metodologia de outorga, né? Nesse caso, os empreendedores, então, têm que se adequar às classes de enquadramento. A gente analisou também, né, é importante lembrar que a gente analisou também as cargas poluidoras, né, as declarações de cargas poluidoras que já vêm, né, sendo implementadas no sistema do Cisema, né, ao longo do tempo, né, são enviadas pelos empreendedores, né, então a gente analisou essas informações também, né, que também tem que se adequar, né, à classe de enquadramento. No caso da rede de monitoramento, a gente sabe que o IGAN tem uma rede de monitoramento já muito boa de qualidade das águas, então é uma das melhores do país, né, em termos de abrangência, parâmetros, né, uma série de questões aí de frequência, né, frequência trimestral, né, então a gente sabe que tem uma rede bastante abrangente, mas essa rede não abrange, né, os afluentes, né, os principais, ela hoje atende os rios principais, né? Então a gente sugere aproveitar esses lançamentos de efluentes, né, dos usuários, né, para que de repente, já que eles já fazem os lançamentos e já acompanham a qualidade dos seus lançamentos, que também acompanhem o próprio curso da água receptor, né? Então que possam ter, aí a gente ganha capilaridade no monitoramento e nas informações, né? Então, com informações dos cursos da água receptores, né, por meio de condicionantes de outorga. Outras ações e recomendações, o plano diretor, aí é uma recomendação que vai também, né, para o próprio comitê, né, que é de fazer a avaliação e monitoramento das ações, né, ou seja, a gente não tem uma avaliação específica, né, do que foi ou o que tem sido executado, né, do próprio plano diretor, né, então fazer essa primeira revisão e aí, junto com essa revisão, fazer uma compatibilização do plano com as ações do enquadramento, não é? Ou as ações que são importantes para a melhoria da qualidade, né? Então, tem uma série de ações no próprio enquadramento que ajudam, né, a melhorar a condição de qualidade da água, né? No caso da cobrança, né, outro instrumento, né, quando for feita a discussão, né, esse é um instrumento que não está implementado ainda na bacia, né, mas deve, né, sugere-se que seja, né, avaliar exemplos, né, que utiliza, a gente tem uma série de metodologias que usam o enquadramento como base para os parâmetros, né, de cobrança, né? Então é bastante possível, é interessante utilizar esses parâmetros aí para até uma forma de incentivar os usuários a tratar ou a ter uma condição melhor de qualidade da água, né? No caso do licenciamento ambiental, a gente sugere a integração com as outorgas, né, tanto para as novas licenças quanto para a renovação de licenças, né, ou seja, integrar com o que é feito para as outorgas, né, a gente tem uma análise integrada, né, inclusive usando as mesmas bases de dados, né, entre os dois órgãos, né, e a gente recomenda a inclusão aí de condicionantes, então aproveitar também a mesma forma, né, que foi colocado para a outorga, mas de uma forma compatível, né, ou em um ou em outro, ou se for nos dois que seja reportado a apenas um, né, mas a inclusão de condicionantes aí voltados ao monitoramento de qualidade, né, da classe de enquadramento. Então, os próprios empreendedores, né, quando fazem o lançamento, né, já têm esses monitoramentos, então disponibilizar essa informação para ser inserida nos sistemas dos estados, né, do estado, né? Então, ações educativas e de mobilização, né? Então, o plano de Três Marias, né? O plano do SF4, ele não tem ações,
né, específicas indicadas de mobilização e educação, mas a gente sabe que o próprio comitê tem uma série de ações executadas nessa linha, né? Também o Comitê do São Francisco, né? O Plano do São Francisco, ele tem 2 programas que atendem essa linha, né? De mobilização, capacitação, educação, né? Então a gente tem essas ações executadas, então compatibilizar isso para que também entrem ações de educação ambiental voltadas ao enquadramento, né? É importante que toda a sociedade da bacia tenha o entendimento sobre isso, né? Então, e participe do processo, né? Então, a internalização das metas de enquadramento nas câmaras técnicas, né? O apoio dos membros do comitê é fundamental, ou seja, a participação do comitê para mobilizar os seus entes, os atores que ele tem contato, né? Para a fiscalização e o acompanhamento aí do cumprimento das metas, né? Então, isso é uma forma de mobilizar as pessoas da bacia, né? Então, também é interessante. O comitê do em torno de Três Marias não tem uma câmara técnica específica para isso, né, para educação ambiental, né, mas não necessariamente precisa ter, né, então não necessariamente precisa que seja criada essa câmara, mas tem que ser avaliada a necessidade de uso das câmaras técnicas atuais, né, ou seja, as câmaras que o próprio comitê já tem, de repente pode aproveitar alguma delas, né, para incrementar com ações, né, de mobilização, ações de capacitação, né, e fazer essas discussões com prefeituras, concessionárias, outros usuários, né, de forma a internalizar essas demandas, né? Então, e chamar os usuários assim que iniciar o processo de outorga, né, pelo IGAM, né, chamar os usuários para essa regularização de seus usos, né? Então, o papel importante do comitê é de mobilizar a bacia, né, para que todo mundo faça os seus pedidos de outorga e regularize seus usos, né? Isso é fundamental para a gente ter uma melhoria das classes, né? Apoiar os membros, né? Os membros apoiarem ações educativas e de mobilização, né? Então, a construção de um curso de capacitação, né, junto à ANA, o IGAM, né, e o Comitê do São Francisco já tem uma experiência grande em capacitação, né? Então, incluir, né, um processo, a ANA mesmo tem uma série de cursos que são virtuais, né, de capacitação sobre os instrumentos de gestão, né? Então, prever esses cursos e para diferentes públicos, né? Então, para usuários de águas, para escolas, para membros do comitê e outros atores, né? Então, utilizar o site do comitê para divulgação das ações e resultados, né? Com a condição de qualidade que está hoje na bacia, é importante todo mundo saber, né? Então, é uma forma de estar educando também, né? A gente precisa de alguma coisa. Eu, quando preciso de alguma coisa numa determinada bacia, o primeiro site que eu consulto é o do comitê, né? Então seja no site do comitê, né? A gente vê o que tem de ações sendo executadas, então mostrar no site, né? Uma forma também de estar educando a gente, mobilizando, né? Construir uma cartilha, né? Com uma linguagem mais popular, né? Com as principais informações do enquadramento e divulgar, né? Essa cartilha, distribuir em reuniões, está sempre divulgando, né? Um convite ao IGAM, né? Como eu disse, o monitoramento do IGAM já é muito bom, já tem um histórico muito bom de monitoramento, né, nos rios principais da bacia, né? Então o IGAM pode apresentar anualmente, né, junto ao comitê, né, os resultados de monitoramento de qualidade. É uma forma importante também de estar capacitando todo mundo do comitê, né? Então as pessoas do comitê estarem recebendo informações e discutindo informações do enquadramento ao longo do tempo, né? E anualmente a própria CT-Plan, né, a Câmara Técnica de Planejamento, também discutir, né, e apresentar no comitê os resultados desse acompanhamento. E aí o acompanhamento de ações, né? Então a gente tem essas ações que são propostas, o que efetivamente foi ou está sendo executado ao longo do tempo, né? Então isso é interessante de ser mantido, né? Há outros agentes, né? Então a gente sabe, né, que tem uma série de atores que participam do processo, né? Ou seja, para a execução de todas essas ações, né? E aí eu não estou falando só
do saneamento, né? A gente fala de todos os usuários de águas, né, que têm lançamentos, principalmente, né, focado naqueles que têm lançamentos de efluentes, né, e a gente tem uma série de ações ou de etapas que são necessárias para a implementação de cada ação de melhoria e de qualidade das águas, né? Então, a gente propõe aí que o comitê motive essas reuniões, mais especificamente aí a Câmara Técnica, né, até para não ser no âmbito do comitê, que é muita gente, tem periodicidade menor, né, então, ou tem menor frequência, né, de reuniões, então aproveitar a CT-Plan, né, para chamar reuniões com usuários e entidades representativas e, com isso, discutir quais são as ações necessárias, né, e quais são os tempos relevantes, né, para que sejam cumpridos. Né? Então, a gente tem planos municipais de saneamento para serem elaborados ou atualizados, a gente tem para cada sistema, né, de tratamento, a gente tem projetos, né, conceitual, básico, executivo, a gente tem licenças ambientais, né, prévia de instalação, de operação, a gente tem outorgas, a gente tem, às vezes, áreas, né, que precisam da participação da prefeitura, né, para desapropriação ou aquisição de terras, né, então que demandam tempo, né, então cada atividade dessa demanda tempo. A gente tem fontes, né, uma série de fontes aí nacionais, até internacionais, né, para obtenção de recursos para essas intervenções, né? Então a gente tem uma série de ações e cada ator, né, que participa de uma delas, né? Então a gente tem desde ações de responsabilidade das prefeituras, né, até dos próprios órgãos estaduais, né, de licenciamento e outorga, a gente tem do próprio usuário, né, seja concessionário, seja usuário indústria ou outro usuário que tem o lançamento de efluentes, né, e de órgãos financiadores, né? Então a gente sugere, né, chamar todo mundo para uma mesa, né, via CT-Plan, né, e nessas discussões aí identificar essas ações, os prazos intermediários, né, e aí construir um cronograma viável de ser cumprido, né? Então, isso é interessante também, né? Então, pactuar esse cronograma, né, com os empreendedores, né, e todos esses entes. Então, é fundamental a pactuação, né? Não adianta imposição, né? Porque a gente sabe que tem as estruturas, né, do órgão gestor, dos órgãos financiadores, do poder público, né? Então, a gente tem uma série de ações, né, que tem responsabilidade de outros e cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua estrutura, né? Então não adianta a gente impor, você tem que entregar uma outorga em um mês. Não adianta, porque tem uma série de outras responsabilidades, né, que são feitas para o próprio IGAM e que não tem condição, às vezes, de estabelecer isso, mas ele tem o seu prazo, né? Então, e aí o que estabelecer de pacto, né, para esses prazos, né, formalizar por meio de um instrumento de compromisso, né, todo mundo assinando. Eu vou cumprir meu prazo de 6 meses, o outro vai cumprir o prazo dele de 1 ano, o outro de 2 meses, né? Cada um vai cumprir o seu prazo com as suas etapas para que as ações sejam efetivamente executadas, né? Então, você chamar todo mundo para uma mesa e discutir as ações que estão sendo consideradas aqui dentro desse trabalho, né? E a gente entra adequação de planos, né? Então, como eu disse no início, né, a gente é bom de planejar, né? Vocês vão ver que a gente tem muito plano elaborado, né? Mas a gente tem que compatibilizar isso tudo. Todos esses planos foram consultados para os estudos nossos, né? Então, o Plano Municipal de Saneamento, né, os que tem, né, o Atlas Esgotos, né, que é um documento da ANA, né, que teve inclusive consulta, né, as informações de todos os municípios e concessionárias, né? Então a gente usou essas informações. O Atlas Águas, né, que também nesse caso tem as informações de captações, né? Então para definição em função do tipo de tratamento, planos estaduais de saneamento básico, plano nacional de saneamento, né? Então a gente consultou todas essas informações, mas agora tem o trabalho de retroalimentar, né? Então, a gente sugere que sejam, inclusive, motivadas as revisões desses documentos, acrescentando as novas informações desse plano, né? PPAs, né? Então, a gente sabe, esse é um ponto
bastante delicado e interessante para o comitê, né, porque o PPA, tanto estadual quanto o federal, né, ele tem recursos, né, ele é onde constam as verbas e os recursos aí ao longo de cada período de 4 anos, né, para implementar as ações, né, ações no país e no estado, né, e esse PPA, né, a gente está até, eu vejo que a gente está num momento oportuno até, porque ele é sempre elaborado e aprovado no final do primeiro ano de governo, né, estadual e federal, né, então, ou seja, a gente finalizando esse enquadramento esse ano, o ano que vem é o ano de revisão dos PPAs, né, estadual e federal, né, a gente está no ano eleitoral, né, então, ou seja, quem quer que sejam os governos, né, eles têm que revisar os PPAs para os 4 anos seguintes, né, então é o momento de inserir as ações e, consequentemente, os recursos, né, para desenvolver as ações, né, no plano de vocês, né, quando for a revisão, né, fazer de forma concomitante, né, com monitoramento dos resultados e compatibilizar os dois estudos, né, e no caso do Plano de São Francisco, idem, né, só que nesse caso, como já tem um plano de aplicação plurianual de recursos, né, prevê, né, que os recursos, né, verificar, então movimentar ações, né, para que sejam desenvolvidas ações, né, com recursos da cobrança do São Francisco. E aí não necessariamente a implementação das ações, né, que são ações com recursos de grande monta, mas pelo menos a elaboração de projetos, né? Então esses projetos podem ser aproveitados e executados aí ao longo do tempo, né? E quase finalizando, né, a gente tem os subsídios para o comitê, né? Então para as ações do comitê, né? Então disponibilizar as informações e o resultado no site, né? Então essa é uma informação ou é uma ação simples, né, mas que pode trazer bastante benefício à medida que todo mundo vai ter acesso ao enquadramento da bacia, né, no próprio site do comitê, né, realizar reuniões, né, com prefeituras, concessionárias e usuários, né, que têm lançamentos, né, de forma a dar subsídio à pactuação do cronograma, né, motivar o IGAM para iniciar o processo de análise e emissão de outorgas. A gente sabe que esse processo demanda tempo, né, e estrutura do próprio IGAM, mas de alguma forma, a partir do momento que o comitê motive, né, através de alguma moção, através de reuniões, eventos com o IGAM, né, escolhendo bacias é interessante, né, então usar algumas bacias como piloto, né, chamar o IGAM para participar para esse processo, né, para entrar dentro disso, né, envidar esforço para a implementação da cobrança, né, o próprio comitê ainda não tem a cobrança, mas é algo que pode disponibilizar recursos importantes para os projetos, né? Como eu disse, não para a implantação das ações, que são recursos às vezes de grande monta, né? Mas pelo menos para elaborar os projetos, né? Ou seja, a gente sabe que no Brasil isso de uma série de trabalhos já desenvolvidos sobram recursos todos os anos de ações por falta de projeto, né? Então, se a gente conseguir usar os recursos de cobrança, né, seja da bacia, seja do São Francisco, né, para elaborar os projetos, é meio caminho andado para conseguir recursos para implantar essas ações, né? Então, isso é bom a gente ter na cabeça. Né? Então, subsídios e recomendações para a atuação do comitê, né? Também a questão da articulação para a primeira revisão do plano, né? Quando da implementação da cobrança, né? Considerar indicativos de ações, né? No PAP, né? Do programa de efetivação, né? Como eu disse, a questão de projetos, estudos de licenciamento, né? Acompanhamento e monitoramento das ações do programa de efetivação, né? Então, a gente tem a Câmara Técnica, né, a CTPlan, né, então fazer anualmente, né, o monitoramento, né, do programa de efetivação do enquadramento e o que está sendo executado, né, então isso é ação importante aí de ser desenvolvida pelo próprio comitê, né, então e, por fim, aí finalizando realmente desse programa, né, o sistema de acompanhamento, né, então a gente tem
né, uma recomendação, a gente apresenta um pouquinho mais de detalhe, né, mas a ANA, né, desenvolveu e emitiu recente, né, o Manual para Avaliação da Implementação de Planos, né, então recomenda, né, a gente recomenda utilizar essa metodologia do manual, né, para também considerando que o plano, né, e o enquadramento também é um instrumento de planejamento, né, então utilizar aí os mesmos passos e etapas, né, é uma metodologia, né, simples de ser aplicada, né, e que é compatível com as metodologias que já são usadas no Estado também para monitoramento de planos, né? Então, seja, considerando dois instrumentos de planejamento, então utilizar aí a mesma metodologia ou metodologia semelhante para isso, né? Então, e aí os próximos passos, né? Então a gente está aqui, né? Nesse momento eu deixei em amarelinho a reunião do GAT, né? Que do GAT e Câmara Técnica, né? CT Plan que a gente teve, né? No dia 25, né? Que a gente teve já alguns comentários, né? A gente tem essa reunião que a gente está, né? Hoje dia 7, né? Então da consulta pública, né? E a gente tem a conclusão dos últimos produtos, né? Como eu tinha passado no início, né? Esses cinco produtos iniciais já estão concluídos, né? A gente está em discussão, né? Desse produto 5, né? E a gente tem o 8 e o 7, né? Que estão em elaboração para a conclusão dos estudos, né? Então agora a gente vai chegando na reta final do trabalho e das discussões, né? Então espero que não tenha sido tão maçante, né, a apresentação, e agradeço o tempo de vocês aí e estamos à disposição aí para contribuições, né, e discussão. Muitíssimo obrigada, Léo. Foi, assim, muito esclarecedor. Um resumo difícil de fazer, né, de um estudo tão denso. Nesse momento, nós vamos abrir a palavra para os presentes, aqueles que queiram fazer algum comentário, alguma dúvida, algum complemento, fiquem muito à vontade. Pode usar aí o recurso de levantar a mão no chat. Roberto Carlos já levantou, muito obrigada, Roberto Carlos. Fique à vontade, a palavra é sua. Agradeço mais uma vez, parabenizo pelo trabalho, Leonardo. Difícil demais fazer um resumo, né, de tanta informação técnica, um levantamento muito bem feito. Eu só vi na apresentação um detalhe, quer dizer, eu não sei onde você conseguiu a informação, quem passou, e pode ser também que eu esteja enganado, mas em São Gonçalo da Baeté já tem a ET, pelo menos eu participei da inauguração dela. Não sei se está funcionando, aí eu teria que verificar se essa é a informação que você quis nos passar. Tem a estação, mas não está fazendo o tratamento, mas é só mesmo a título de informação mais precisa, que aí na sua proposta está como lá não tem tratamento de esgoto. Correto? Não, ótimo. Na verdade, esse seu comentário é ótimo, né? Pelo seguinte, como eu coloquei na hora, né? A gente consultou, né? E para isso exatamente que eu quero a leitura de vocês mesmo, né? Do relatório. Por quê? A gente usou as informações, né? Dos planos e tudo que a gente consultou de informações, até prefeituras a gente tentou ligar na medida do possível, né? Em alguns casos a gente conseguiu, né? E concessionárias e tudo, até a Letícia está aí da Copasa, né? Até a gente fez reuniões com eles, né? E eles estão até conferindo tudo, né? E como tem alguns dados que já tem alguns anos, né? Então, por exemplo, o Atlas Esgotos, né? Ele é de 2019, né? Então pode ser que tenham informações mais novas, né? Que vocês da Bacia têm, né? E que podem trazer para a gente, né? Então essa que você colocou para a gente, acredito que essa inauguração, né, que você foi, deve ter sido nos últimos 2, 3 anos. Né? Exatamente, foi. Então, ou seja, é uma informação que não está nesses documentos anteriores, né, e que para a gente é fundamental. Né? Então, não sei se você tem algum documento ou se tem alguma coisa que a gente possa consultar para isso. A Letícia pediu a palavra, talvez ela possa... A Letícia vai te falar, porque lá é Copasa. Ah, então melhor ainda. Ô, então, Letícia, aí... fique à vontade. Eu ia
fazer essa ressalva mesmo. Lá tem a ET, a eficiência dela é boa, e aí, mas igual eu comentei, né, a gente está com um prazo aí que a gente combinou, né, até dia 15, para a gente colocar as ressalvas aí nesse relatório. Porque realmente essa ET, por exemplo, ela inaugurou, a emissão da licença dela foi 11 de 2019. A emissão da licença, né? Mas eu teria que olhar aqui qual que é a data de início de operação, até entrar realmente em consolidar todo o processo, né? Espera um pouco, né? Estabilizar, mas hoje ela tem uma eficiência boa. Está em 91% de DBO, a média, né, dos últimos 12 meses, e 85% de DQO. Ótimo. Então, é bom que isso aí já vai ser um ajuste, então, aí que os dois estão comentando, que já vai vir, então, na nova versão, na versão corrigida do relatório, né? Sim. Então, aí, essa é ótima informação, Letícia e Roberto Carlos, né? Então, aí, por isso que é interessante, né, a Copasa, então, no caso deles, né, já estão olhando uma a uma, né, para conferir, né, e é interessante que isso já entre, então, na próxima. Tudo que foi novo, né? Então, a Letícia comentou, se a licença saiu em final de 2019, então, com certeza, já depois, né, do Atlas Esgotos, né? Então, já é uma informação mais recente aí no processo. Agora, Varjão de Minas, eu acho que você pode colocar aí uma nova, porque lá tem uma ET muito precária. Ela, na verdade, ela não está tratando nada. E eu falo eu estive lá agora recentemente, há uns 90 dias atrás, inclusive como consultor para poder avaliar né, a reabilitação da ET, e eu fui claro para o prefeito, é melhor construir uma nova porque ela não tem condição de recuperar para fazer tratamento, mais com um número de população crescente daquele município lá, daquela cidade. Então, lá a gente pode colocar a implantação de uma nova ET. Ele tem, né, no relatório a gente até olhou lá, tem uma que diz, né, pelo menos as informações que eles apresentam com coleta e tratamento de 75% de remoção. Né? Tem então, não. Só que não está cumprindo isso, né? Não. Então, nesse caso, seria uma nova, então, a uma nova ET. Abandonar a atual e construir uma nova. Sim, essa foi a minha recomendação técnica para o prefeito, inclusive. Isso. Perfeito. Ana Lúcia, por gentileza. Olá. Só para contribuir também, eu gostaria, assim, até o Leonardo fazendo... Por gentileza, se apresente para nós. Eu sou Ana Lúcia, representando a sociedade civil, representando a zona rural, né, a associação Asbom, faço parte também, sou conselheira do comitê, né, estou lá na zona rural direto, lá vendo o que está acontecendo, onde está acontecendo um projeto, né, que está aí em vigor, ainda está em fase de execução ainda. Mas eu queria colocar uma observação, é o seguinte, paralelo, né, assim, eu estive numa reunião agora com a EPA, né, é uma empresa que está fazendo acompanhamento, né, do desastre aí de Brumadinho, né, da Vale. E há, para mim, uma grande preocupação que a gente talvez poderia colocar ainda para ser executado dentro do projeto, é o seguinte, eles estão fazendo um estudo, né, na região, principalmente na zona rural, mas o comitê não está fazendo parte. Foi o que eu pedi para eles, que eu acho interessante o comitê estar fazendo parte, porque está indo direto, né, com os produtores, os moradores, e eu acho que nesse processo de estudo é importante ter presença do comitê. Não sei se nas outras bacias também, mas como está começando, então acho que é interessante e importante ter representantes, né, com conhecimento mais técnico, né? Porque nós, enquanto produtores, a gente sabe do que precisa ser feito, dos impactos, mas esse acidente, né, que teve, essa tragédia aí de Brumadinho, a gente não sabe. Por exemplo, quando eu falo assim, Leonardo falou, curto prazo, médio prazo e longo prazo, a gente não sabe se hoje tem
a nossa represa está sofrendo algum impacto. Nós não sabemos se daqui em médio prazo. Então, a minha preocupação é que esse estudo seja no momento e que vai ser formado em 4 etapas e depois pode ser lá abandonado e a gente pode sofrer as consequências daqui a longo prazo, né? Então, o que eu tenho para sugerir é que realmente pudéssemos, né, membros do comitê, estar inserido, né, para estar acompanhando e opinando e nos orientando no que a gente pode estar fazendo para prevenir no futuro. Porque, ao meu ver, no momento, a gente não tem esse conhecimento, assim, o que pode, de fato, impactar, né? Então, que talvez, mais aí para o companheiro Roberto Carlos também já está pensando, né, pensar juntos, em pessoas para estar nos ajudando a estudar mesmo os impactos que podem vir a acontecer. E dentro também desse programa, acho que é interessante que hoje está muito, muito prático e muito utilizado, né, as barraginhas na zona rural. E que também dentro dessa programação a gente possa ter pessoas capacitadas, a gente sabe do importante dessas barraginhas, mas que tem essas empresas aí que ganhar as licitações, que sejam pessoas treinadas para fazer essas barraginhas, né? Esses terraços, essa adequação de estrada, porque muitas das vezes, ao pensar a ideia para melhorar, acaba impactando mais, né? Então, que a gente também pensar nessas ações para essas áreas. É isso, mais ou menos. Não, perfeito, né? A gente colocou até essa questão, né? Você está colocando aí do rompimento aí, né? Das barragens lá, né? Então, é uma ação, vamos dizer, uma ação, na verdade, é um impacto, né? Muito grande que teve na bacia do Paraopeba e que reflete, né? No entorno de Três Marias, né? Então, a gente colocou até no caso do SF3, né, no caso do Paraopeba, né, a gente colocou que é uma fonte importante de recursos, né, é o que eu até coloquei na apresentação e na discussão de ontem, né, que foi do Paraopeba, né, a questão de que duas coisas, né, uma primeira coisa é que as ações, né, ou seja, foi um grande problema para a bacia, né? A questão do rompimento das barragens e tal, e o que trouxe, né, de problemas aí, principalmente a gente trazendo aí para a questão nossa aí de qualidade da água, né, para as bacias, né? Mas que a gente tem que aproveitar agora e usar isso pelo lado positivo, né? Então, ou seja, o lado positivo é a disponibilização de recursos para uma série de ações nas bacias, né? Então, ou seja, a gente vai ter tem um plano de reparação, né, que está sendo elaborado, né, e esse plano de reparação, né, ele tem uma série de ações, né, sendo previstas lá, que vão desde ações de monitoramento, né, até ações de implementação de sistemas de tratamento de efluentes, de barragens, de ações, né, voltadas aí para a melhoria da condição de qualidade da bacia, né, para retornar pelo menos uma condição original, né? E o outro ponto, né, e aí é uma questão que eu sempre coloco até desde eventos anteriores, né, é a questão de, vamos dizer, do impacto efetivo, né, que houve, né, esse é um impacto que a gente não olha especificamente para o enquadramento. Por quê? Porque ele é um impacto de um usuário, né, um usuário, nesse caso, um rompimento, né, um usuário que teve esse rompimento das barragens, né, então, esse impacto, ou as ações para melhoria da qualidade, ou para considerar aí a volta da qualidade a uma condição anterior, né, essas ações elas têm que ser imputadas àquele usuário, né? Então, ou seja, ela não é uma ação que vai para todo mundo da bacia, né? Aí entra até no que eu coloquei antes do plano de reparação, né? Então, as ações de melhoria ou de voltar à condição de qualidade, né, a uma condição anterior, né, elas são daquele usuário que causou aquele impacto, né? No caso do rompimento, né? No caso de um evento desse tipo,
né? Então, por isso é que são ações que não entram aqui, elas entram no plano de reparação, né? Então, lá no plano de reparação, sim, essas ações estão, né? Então, é isso, né? Mas de qualquer forma, então, o que a gente pode fazer é colocar também, né, nesse caso que você colocou, eu acho que aí tem um outro ponto que você colocou que eu não tinha falado antes, a questão da participação do comitê, né? Isso é fundamental, né? Então, eu coloquei aí uma série de recomendações ao comitê, né? A gente colocou nesse relatório, né? Então, a gente pode acrescentar aí dentro dessas recomendações e desses planos, né, duas coisas, né? Uma primeira, né, uma recomendação para o comitê participar ou motivar de uma forma mais efetiva a sua participação nas discussões do plano de reparação, né? Então, já que os impactos da bacia do Paraopeba, eles vêm, né? Vocês estão a jusante, né? O entorno de Três Marias, né? Tá a jusante da bacia do Paraopeba, então ele recebe também esses impactos, né? Então esse é uma coisa. E a outra coisa é verificar então a possibilidade tanto de ações, né? Ou de recursos do plano de reparação também para com essa participação do comitê também para as ações na bacia, né? Então já que trouxe um impacto, né, para a bacia do em torno de Três Marias, né, que vem do Paraopeba para Três Marias. Então, ou seja, ações de reparação, elas também devem ser feitas no entorno de Três Marias, né? Então, ou seja, esses dois pontos a gente coloca aí a gente acrescenta dentro do plano até para enfatizar essa participação, né? Então, Ok, Leonardo, obrigada, viu? Obrigada, Ana Lúcia. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma informação, alguma dúvida? Eu queria, eu perdi, perdi não, talvez tenha passado batido. Roberto Carlos, você é presidente do Peixe Vivo ou é da ENG Corps? Não, não, eu sou o presidente do CBHSF4. Ah, tá, ok. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Caso alguém ainda tenha algo a comentar, e nós temos tempo até o final dessa semana, né, Leonardo, né, Jaqueline? Naquele link que a Flora colocou aqui, tem um espaço para sugestões. De repente, você sai dessa reunião motivado para ler lá logo o relatório e tem lá alguma contribuição para fazer, ainda dá tempo. É importante a sua contribuição. André Bonassim, por gentileza, fique à vontade. Alguns pontos para comentar do que foi falado, do trabalho, que eu acho que vale aqui colocar. Bom, primeiro, eu acho que essa circunscrição hidrográfica, ela, digamos assim, ela fica mais evidente aquela questão calha do São Francisco, afluentes, né? Quando você está no Pará e no Paraopeba, quer dizer, você tem aqueles rios, o Pará e o Paraopeba, e né, aqui você tem uma parte, né, que não foi estudada, que é a SF1, nesse trabalho, mas está tendo um outro estudo, mas digamos assim, a circunscrição que junta algumas peças, né, nesse Alto São Francisco, para a realidade que depois se reflete a jusante no restante da bacia. Tem as suas particularidades, tem essas três bacias mais alongadas, né, o Abaeté, Borrachudo, Indaiá, e tem a parte dos afluentes ali diretamente a montante, principalmente, ou mesmo a jusante da barragem do reservatório de Três Marias. Tá? O meio físico é um pouco diferente das outras duas bacias, começa a aparecer esse tal do aquífero areado, que se reflete aí naquela condição ali mais oeste dessa circunscrição, tá?
Depois, alguns pontos que foram colocados ali, por exemplo, os instrumentos não implementados, né, um ponto importante que está no trabalho da Engecorps, né, a questão da necessidade de implementação aí do instrumento, por exemplo, de outorga de lançamento na circunscrição. Além disso, a própria outorga das captações, né, um ponto que a gente remota aí aos relatórios anteriores, a questão da consistência dessas bases das captações também, porque elas se refletem, por exemplo, na questão dos usos da água preponderantes, que são um assunto mais atrelado aí a esse instrumento, né? Eu acho que depois, talvez, comentar alguma coisa, Leonardo, que, claro, você tem essa arquitetura distinta, né, das outras duas bacias, SF3 e 4, que foi feita a alternativa 1 e 2, né? Especificamente a 2 por conta daquela questão do artigo 14, daquela DN 6 de 2017, né? E do fato da SF4 não ter antes, né, como as outras duas, a proposta anterior lá da década de 90 para enquadramento, né, mas que foram feitas essas duas alternativas, 1 e 2, diferenciando notadamente aquela questão do baixo Abaeté. Mas naquela outra arquitetura das outras duas bacias, tem a questão do reuso, tem a questão da melhoria de desempenho das ETs, comentar alguma coisa nesse sentido, tá? Talvez não venha ao caso aquela outra questão dos emissários de efluentes tratados, mas pelo menos essas duas anteriores. A questão do licenciamento também, que eu acho que é um ponto importante que está no relatório da Engecorps, a questão que fala ali de você interagir, né, o instrumento do licenciamento com a questão do lançamento, enquadramento, né? E agregaria um outro ponto adicional, que é o seguinte: muitas vezes tem a questão de acidentes por produtos perigosos, né? Esses acidentes muitas vezes estão atrelados a feições de transporte, então são rodovias ou ferrovias, né? E às vezes tem alguns pontos ali que tem maior incidência de acidentes, já conhecidos, exatamente pela maior incidência, e está próximo, por exemplo, de uma captação que pode afetar o sistema. Então, acho que, além dessa ação integradora que foi comentado, também ali alguma coisa no sentido de uma atenção também no licenciamento para preparação para eventuais acidentes nesses locais mais frequentes, potenciais de acontecerem acidentes. Acho que foi muito bem colocada a questão da necessidade de educação ambiental, que tem sido voltada muitas vezes para recursos hídricos, mas também a internalização, né, a introdução e a internalização do instrumento do enquadramento, que eu acho que ainda é muito pouco conhecido, inclusive pela própria complexidade dele, e capacitação técnica nesse sentido, né? Ou seja, tem um lado, um viés educativo, mas também tem um viés de capacitação, né? Até o próprio desenvolvimento do trabalho, que eu acho que está com uma qualidade bastante interessante e que tem sido não por acaso elogiada pelos avaliadores, mas né, precisa desse outro lado, que é a questão da capacitação. Inclusive, para que quando a gente chegue num momento de ter produtos como esses, com essa consistência, a gente que esteja ali, a gente que eu falo, né, não sou eu, mas as pessoas que estão envolvidas no comitê, tenham a capacitação básica para acompanhar esses estudos da melhor forma possível, tá? Um outro ponto que foi colocado, a questão ali de que a base de qualidade do IGAN é uma base boa, comparativamente ao resto do país, principalmente para os trechos principais, exatamente. Mas que, obviamente, até para avançar, né, naquelas propostas que vocês acho que foram também hábeis, né, de colocar a questão da proposição para os afluentes sem dados de monitoramento, né, até para avançar isso não tem como, quer dizer, você tem que amplificar essa rede de monitoramento. Uma das possibilidades de maior capilaridade é o envolvimento dos próprios usuários, né? Quando for envolver isso, importante que estejam
condicionantes ali de acreditação, por exemplo, da amostragem, das análises, né, para que exatamente haja controle de tal forma que essa capilaridade forneça, não, digamos assim, um monte de dados, mas dados que tenham consistência para serem aproveitados. Muitas vezes você já tem isso, né, mas esses dados não são disponibilizados, né? A gente vê, por exemplo, viu no outro relatório específico de águas subterrâneas, a questão da não disponibilização de dados, por exemplo, dos estudos de passivo. Então, você, às vezes, sabe que tem alguns problemas associados a alguns parâmetros, associados a algum tipo de fonte de contaminação, mas isso não está disponível, né? E, muitas vezes, você vai verificar na listagem de parâmetros que são analisados, não estão aqueles, né? Lembrando que essas conformidades são em relação aos parâmetros analisados, mas que há a necessidade de uma contínua revisão desses parâmetros, né? Não só da monitoramento, como, por exemplo, da próprias modelagens e processos que são feitos nesses estudos, como o presente, né? Que selecionou um número de parâmetros justificadamente para esse momento atual, né? Aquilo que você falou também da questão da pactuação é extremamente fundamental, né? Concordo, acho que somos bons de planejar, mas vamos manter esse bom planejar, né? E aperfeiçoar os mecanismos de implementação, né? Foi citado ali, por exemplo, aquele roteiro da ANA. Então, há uma necessidade até do próprio papel do comitê, né, dos comitês, né, seja do São Francisco, seja os comitês como, neste caso, do entorno de Três Marias, do acompanhamento. Esse acompanhamento com indicadores, por exemplo, em relatórios de situação anuais, né, que possam ser, digamos assim, mais objetivos, simples, mas que você tenha ali à mão alguns parâmetros para acompanhar, de fato, essa implementação. Então, acho que é interessante que foi colocado esse roteiro, que ele seja, de fato, implementado, né? Então, o passo seguinte aí, depois desse relatório final aí que você citou, o 7, né, e o do águas subterrâneas equivalente, vai ser o quê? Bom, agora a gente vai abraçar essas causas associadas a esses estudos e vamos partir para a ação de implementação e acompanhamento disso, né? Por fim, claro, como o Roberto Carlos e a Letícia colocaram, a questão de, aí, ao longo dessa semana ainda e até o produto final, contribuições locais. Por quê? Porque a gente sabe que, não obstante o esforço que a empresa fez, muito positivo, no sentido de concatenar o maior número possível de informações, a mais atualizada possível, que está disponível, sempre tem algumas atualizações mais recentes, que o Atlas, sempre tem alguma atualização que a pessoa que está ali na bacia, né, como esse caso aí de São Gonçalo de Abaeté, que o Roberto Carlos falou, e outros, né, nesse sentido. Por fim, a fala da Ana Lúcia, da questão das barraginhas, né, sim, um olhar para mesmo esses pequenos empreendimentos, porque depois a gente acaba vendo isso quando? Né? Nas épocas de verão, que chove mais, e nos anos que chovem mais, né? O ano passado parecia que ia dar aquela seca, ia continuar e ia virar, sei lá, que nem 2012, 14. Né? Aí, de repente, no final do ano, choveu uma quantidade enorme e inverteu ali a situação de excesso localizado. Né? Então, a questão de segurança de barragens. Né? Acredito que esses terríveis acidentes que aconteceram em Mariana e Brumadinho, né, que cai para o lado da bacia do Paraupeba e acaba eventualmente se refletindo na SF4 também, serviram, por outro lado, né, para um aumento da consciência em relação a uma série de questões de segurança, né? Mas é preciso
que essa memória desses eventos terríveis que aconteceram, ela continue sempre viva, isso não passe para o esquecimento, porque vai passando os anos, e não, né? Continue firme isso na questão de segurança de barragem, como a Ana Lúcia falou, a necessidade de boa técnica nos projetos de construção desses empreendimentos, e que isso se mantenha aí como uma ação permanente. Obrigada, Bonacim. Não sei se o Leonardo quer fazer algum comentário a partir da fala dele, ou é desnecessário? Não, tranquilo, ótimos comentários aí. O Bonacim ainda vai fazer até o parecer dele, né? Ainda manda para a gente, aí vem os comentários também para a gente Tá certo. incrementar aí no relatório, né? Vão na linha do que todo mundo já comentou aí, né? Dos comentários já apresentados aí. Então, bem feita a síntese, né? Também. Tá certo. Então, nós temos aqui o encaminhamento das despedidas, né? Eu pediria especial gentileza para Jaqueline, em nome da Peixe Vivo, fazer as suas considerações finais, assim como o Roberto Carlos, em nome do Comitê de Bacias do Entorno de Três Marias, e pediria a todos também a gentileza, aqueles que podem, abrirem as câmeras para que a gente possa fazer uma foto final deste evento. Então, por favor, Jaqueline, fique muito à vontade. Bom, enquanto o pessoal vai aí abrindo as câmeras, né, eu queria novamente agradecer a presença de vocês e pedir, né, para que eu vi que tem alguns representantes aí das prefeituras, é muito importante, né, que principalmente esses representantes das prefeituras deem uma olhada no documento, porque lá foi feita uma análise município por município, e assim como o Roberto Carlos, né, e a Letícia identificaram essa questão da ET, né, lá no município que foi citado, é importante que vocês vejam se tem alguma informação que pode ser atualizada, né, como o Leonardo falou, eles até tentaram contato com algumas prefeituras, mas nem sempre conseguiram, acabam utilizando os dados aí do Atlas, e pode ser que tenha alguma informação defasada, né, para o momento atual. Então, é muito importante mesmo que vocês façam essa leitura e aproveitem aí, se possível, nos encaminhem as contribuições até o final da semana, para que a gente possa fechar o documento, né? É isso, eu queria agradecer a todos novamente e estaremos na parte da tarde também com a consulta pública aí da Bacia do Pará, né? Se alguém também tiver interesse em acompanhar, serão muito bem-vindos. Agradeço a todos aí, muito obrigada. Nós que agradecemos. Antes do Roberto Carlos, gostaria de saber se tem alguém do IGAN que, né, se dispõe a fazer aqui uma despedida, as considerações finais. Clarissa, eu acho que a gente tem a agradecer mesmo o comprometimento, como foi dito aqui, nesse momento, né, final, assim, das contribuições, nesse trabalho que é extremamente relevante, e contar com todos para, como já foi dito aí, para a fase de implementação, né? E reforçar o que a Jaqueline disse também, né? A importância de quem puder participar da consulta hoje à tarde do Pará também, né? E ajudar a divulgar é sempre bom. Muito obrigada, Clarissa. Então, Roberto Carlos, com você a palavra final, por gentileza. Eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar a equipe, né? Agradecer a todos, dizer assim da minha satisfação de ver o tamanho do desafio que está sendo colocado nesse documento, né? Desafio não só para o Comitê de Bacias, fiquei muito feliz da CTPlan ter sido citada em vários
desafios colocados. Eu vou colocar como desafio, né, mas são encaminhamentos que foi colocado no documento. E já na próxima reunião eu vou dar uma tarefa para a CTPLAN, que é ler esse documento a fundo, né, e bem tecnicamente, olhar ele com mais cuidado para a gente. Quero agradecer muito, dizer da minha satisfação de que esses desafios vão ser muito bem colocados do ponto de vista pessoal e do ponto de vista como presidente do comitê, para que a gente possa iniciar os trabalhos, né, fazer essa mobilização. É necessário que a comunidade entenda do desafio colocado. Agradecer a todos, colocar o comitê à disposição, tá? O comitê todo à disposição, e estamos aí à disposição de todos vocês, e estou muito feliz com o resultado do trabalho apresentado até agora. E aproveitar a fala da Jaqueline, né, dos participantes de prefeituras, que tiver alguma informação nova, como apareceu aí de São Gonçalo, de Vargem de Minas, nessa semana disponibilizar para a gente. Pode ser até pelo WhatsApp mesmo, colocar para a gente vai fazer chegar ao Demetrio e colocar no trabalho dele. Então, é muito importante, porque as coisas acontecem e às vezes não consegue fazer atualização. Então, fico muito feliz e agradeço a todos. O Bonassini aí fez uma síntese muito bem feita e acredito que vai ser encaminhado aí ao Leonardo. E eu estou muito satisfeito com o trabalho até aqui e, ao mesmo tempo, muito preocupado com o desafio colocado. Mas a preocupação é uma preocupação boa, não é preocupação de que a gente não vai dar conta, é preocupação de que o tamanho do desafio colocado é o tamanho da coragem que nós estamos aqui dispostos para poder fazer acontecer essas propostas do enquadramento da nossa bacia. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom trabalho daqui para frente. Nós que agradecemos, Roberto Carlos, e agora eu quero dizer que nós estamos aqui entre aqueles que vivem o Rio, aqueles que estudam o Rio, mas tem aqueles que conseguem transformar nossos sentimentos em prosa e verso. Então, tem aqui um trechinho do Rodrigo Coimbra, que fala assim sobre o Rio São Francisco. Ele nasce quietinho entre duas montanhas, num lá, bem distante nos rincões mineiros. Aquele que você fecha os olhos e deixa a brisa soprar em seus ouvidos, bem devagarinho. E com jeito manso de um silêncio profundo, vai se formando gota a gota, até que toma o corpo, ganha vida e se enche de arrebatamento. Leva consigo histórias nutridas por suas lendas, seus mitos, suas vozes e ritos. Falar de um rio é falar de mim, de você, de todos nós. Muito bom dia, né, ainda a todos e todas, e nós vamos estar discutindo a bacia do Rio Pará agora à tarde. Então, se alguém quiser participar conosco, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindos. Obrigado a todos aí. Obrigado. Tirou a foto já, Jaqueline? Tiramos. Tá. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos.